A gente parou nessa parte aqui, nessa altura, Aniceto calou-se. Mas eu acho que é interessante a gente começar a partir dessa outra parte, só para fazer só para relembrar do que se tratava. Eu vou lembrar um pouco mais que o André e o Vicente estão numa viagem à crosta, e aí está nessa conversa. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entendem estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei, que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Eles estavam conversando a respeito de todo do sol, da astronomia, de tudo que já tinha sido conquistado, né, pela ciência e tal, mas que ainda a parte dessa sensibilidade espiritual, o homem ainda avança em passos lentos, mas avança. Era mais ou menos isso que eles estavam falando. Deixa eu só desligar aqui meu telefone, que eu não sei porque nem trouxe para cá. Enfim. Pode Sally, falar. foi tão bacana você ter retornado isso, porque me chamou a atenção aqui desse ponto que eu acho que eu não tinha me atentado até esse final, quando ele coloca aqui, né? Ele falando que somente aos homens de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens, né? Ou seja, é um processo que é gradativo e cada vez mais vai se percebendo, e aí coloca aqui, é da lei que não devemos ver, senão que possamos observar com proveito. Eu achei interessante demais. Isso foi que me chamou a atenção para voltar no parágrafo e ler. Gente, isso é muito bacana, porque é algo que ele só vem se realmente for de proveito. E a gente vê muito eu já citei esse caso, mas para mim é muito bom, né, que é aquele livro Nos Domínios da Mediunidade, um caso de um médium jovem que tinha uma capacidade muito grande, mas os mentores, eles colocavam meio que uma barreira para que ele não visse o que estava acontecendo, porque ele se distraía. Ele fala assim, olha, ele não está maduro ainda para ver, ele se distrai do trabalho que tem que fazer. E é bem desse ponto, né? É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. E sempre lembrando que esse ver, o ver do ponto de vista espiritual, não é só esse ver, como os olhos, porque a gente coloca a palavra ver, é algo muito além do ver, porque é um outro sentido que acaba que a gente traz com a palavra ver, como uma tentativa ali de um paralelo nesses nossos 5 sentidos, mas é um sentido muito além. Por isso que os espíritos, quando eles vão falar do campo espiritual, né, tinha vezes que eu ficava impressionado, eles falando assim, nós estamos usando aqui, fazendo um esforço para colocar nas palavras de vocês. Eu falo assim, poxa, mas por que será, né? Então, às vezes está contando assim eu tô lendo um que é do Manuel Filomeno de Miranda, chamado Nas Fronteiras da Loucura. E aí ele contando sobre um campo de acolhimento que eles fizeram na época do carnaval. Aí o Manuel Filomeno fala assim, olha, a gente vai usar as palavras de vocês porque não é bem isso. Aí ele explica que como se fosse uma construção. Aí eu, poxa gente, o que será, né, que é tão diferente com relação à nossa percepção? E eu refletindo, pensei isso, porque ali são outros sentidos, é um sentido que nós não temos nesses 5 sentidos. Então, acaba que eles vão tentando mais ou menos explicar nesses nossos sentidos. Só para terminar, né, nessa reflexão que eu estava tendo,
é algo mais ou menos assim, com, né, uma pessoa que fosse cega de nascença. Aí uma pessoa vai explicando sobre a luz. Olha, a luz, ela tem essa e essa característica. Aí, a pessoa, né, você entendeu? A pessoa, nossa, eu entendi. Ele mais ou menos lembra um som de trombeta, né? Aí a pessoa, tá bom, né? Pode ser esse paralelo. Porque é um outro sentido que a gente não tem aqui nesse plano físico a completa noção, embora a gente saiba espiritualmente. Então, eu gostei demais dessa parte. Fez me lembrar do livro, né, do seu primo. Não sei se vocês já leram. O menino fica surdo e cego, né, de repente. É muito interessante. Agora, nesse parágrafo aí, crer é ver. Né? Crer é ver. A partir do momento que você vai ampliando a sua mente, a sua capacidade, a sua fé de crer e tal, você começa a ver coisas, outras coisas a mais, né? E tem duas coisas diferentes aqui, ver e observar. Então, primeiro você tem que se preparar para ver, né? Você tem que ter uma caminhada, né, para você ver. E depois possamos observar com proveito. Porque às vezes você vê, mas você não sabe aproveitar, porque você não tem a capacidade ainda de observar detalhes daquilo. A questão não é observar, é de compreender detalhes. E aí a gente se perde. A gente fica maluco mesmo, né? Porque se a gente não tem essa capacidade de observar e tal. Diga. A gente vê muito isso nas próprias leituras. Isso já é a base da cada um perceber de um jeito, né? Mas nas próprias leituras você vê aqueles que se atêm só ao texto e aqueles que o texto é quase que um portal. Do texto ele parte para outra dimensão. E é exatamente isso. Cada um vê aquilo que consegue entender. Verdade. E esse ponto é muito... É um caminho muito, muito amplo. E esse, né, crer é ver, ele é bem verdade, né? Porém, tem um aspecto também que às vezes a pessoa vê aquilo que ela cria, né? Que é os processos das suas formas de pensamento, o que é muito comum também, né? Porque quer tanto ver, então acaba projetando e tem vivências com as próprias projeções. Então o aspecto desse ver, ele também tem esse ponto que é bom, né, colocar também, né, cada vez mais procurar transcender os próprios pensamentos para conseguir entrar naquela realidade que além do nosso próprio aspecto interno. Eu ia dar um outro exemplo, mas senão vai ficar muito... Hã? Não, pode falar. Não, diga. Não, era só se você tinha terminado para continuar, mas deu o exemplo aí. Não, não, acho que tá bom. Vou começar agora a leitura daqui, de onde paramos. Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou cauteloso. Procuremos interromper os efeitos luminosos dos nossos corpos espirituais. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição dos nossos bens. Nossa, olha quem se... Pode falar.
Vai falar alguma coisa, Didia? Sem querer soltou. Gente. Muito interessante essa parte, né? De interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Para você ver, você está numa zona, você já está num patamar mais elevado, você precisa ter a humildade de se fazer igual. É o que Jesus fez, né? Ele veio aqui se fazer igual ao homem. Baixou todo o patamar dele e continuou iluminado. Vânia, deixa eu só também fazer um comentário nessa parte. Gente, isso é muito bonito. E nas obras espíritas a gente vê demais isso. Quando vão se fazer trabalhos em regiões mais densas, esse diminuir o efeito luminoso, né, para dar esse contato. Inclusive, até trabalhos, por exemplo, do livro Libertação, que é um caso com Gregório e a mãe já é um espírito muito evoluído, ela, né, diminui essa luminosidade para se apresentar, e aí depois que ela vai se apresentando com todo o seu fulgor, no momento em que ele vai se abrindo. E do ponto de vista desse trabalho de acolhimento em loco, ou seja, entrar naquelas coordenadas espaço-temporais, que é aonde eles estão, isso é muito importante. E aí faz a gente refletir até com relação ao nosso trabalho, né? Como é que é o nosso trabalho? Porque a gente, pelo contrário, a gente aumenta em pura luz. E é uma outra característica, né? O mentomagnetismo, ele coloca uma outra ideia aqui, não é você ir naquele espaço temporal onde ele está, na parte mais densa, em se entrar em sintonia com o campo mais lindo e belo dele, e deixar que os espíritos que vão aparecer naquela coordenada espaço-temporal façam o acolhimento. Então o que vai é lá aonde vibra aquelas lembranças mais lindas e luminosas e ativar aquele campo. Então, é uma mudança bem grande nas metodologias no espiritismo. É um dos aspectos que eu acho tão revolucionários, porque nos trabalhos espíritas é muito comum esse aspecto de procurar entrar em sintonia com a coordenada espaço-temporal ali. E o mentomagnetismo não. É ir se conectar e ativar aqueles campos tão sagrados, tão puros. Então ali realmente muita luz, e deixar que os próprios mentores, espíritos queridos, familiares, façam os acolhimentos. Uma vez estava até conversando com o Silvio, né, nas nossas conversas depois, uma reflexão, isso é só hipótese. No livro Nosso Lar, no comecinho, quando o André Luiz está lá na região umbralina, tem um momento que ele fala assim: teve um dia que eu comecei a sentir uma vontade, né, uma lembrança da minha mãe orando comigo de manhã, uma lembrança da minha mãe, eu me lembrei de Deus. Ele vai contando isso, que ele vai se lembrando, e eu tive uma vontade muito grande de fazer uma prece, mas uma prece sentida. E aí eu fiz a prece e me apareceu ali os lanceiros, inclusive Clarencio. Clarencio é um ministro, dos 12 ministros de Nosso Lar, Clarencio apareceu. Ou seja, ali é algo que estava sendo trabalhado, não foi só, houve o processo dele que se abriu, mas eu acredito que estava tendo um trabalho, isso é uma hipótese, um trabalho de mentomagnetismo, onde estava ativando aqueles campos mais sagrados dele. E aí ele vai sentindo aquele acolhimento, aquele calorzinho de mãe, aquelas lembranças. E aí ele se entregou em oração e já foi logo ali, recepcionado. E Clarencio chegou e falou assim: devemos para Nosso Lar. Então, era um trabalho que estava acontecendo, ao meu ver, muito bem preparado, inclusive com a mãe lá nos planos mais altos, ativando o campo consciência alerta enquanto ele é acolhido, sabe? Então, quis trazer um pouquinho desse texto, uma reflexão sobre o mentomagnetismo também, como que dá essa diferença, que uma diferença sutil, mas que muda bastante a forma de atuação, sabe?
E outra vez aí fica claro o poder da oração, né? E você falou, a prece sentida. A prece sentida. Entrar no sentimento, sair do intelecto e entrar no sentimento, no coração. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se, como que por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos, ao longe, um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo como indicador e explicou. É um dos postos de socorro do Campo da Paz. No posto de socorro, deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição, localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que, se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia, e mais uma vez quis igualar-se a nós, por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente... Abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Salve, mensageiros do bem! Disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante. Balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra, aí, não era tão intensa. Sentíamos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vultos alinhavam-se como se estivessem diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres
dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém precisava dar conta de nossa presença. Tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu, e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoreiro farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu. Esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador desse posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga. Revidou o apresentado como a fugir das referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu, atencioso. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora, de lindo semblante, a esposa dele? Não viveriam ali juntos, como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas, de substâncias idênticas ao mármore, impressionavam-me pela transparente beleza. De varanda extensa e nobre, onde colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra. Penetramos em vasto salão mobiliado, ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Denis, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo, seminu, com a cabeça decepada, tronco, aureolado de uma intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio, que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomado de intenso horror. Do alto via-se descer
um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela copa profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Observando-lhe a admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação dessa cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas, nesse caso, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real desta tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França. Em fins do século passado, embora tivesse retido no ciclo carnal, o grande pintor de Bayonne, não, acho que está em francês, não sei como fala, visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sono. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonin não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres da vida não têm a pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução sob nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagem singela para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi.